Boa tarde, a paz. Eu vim dar continuidade sobre a história de Ezequias. O rei Ezequias, a história do rei Ezequias é muito interessante, porque o rei Ezequias foi um dos melhores reis de Judá, tanto antes quanto depois dele, não houve rei melhor que ele. Ele era um homem correto que andava temente a Deus. Tudo que ele fazia, ele consultava a Deus se ele ia para uma guerra, se ele podia trazer pessoas para o seu reino, ele consultava Deus. Ele era um homem fiel a Deus e na Bíblia diz que ele andava reto diante da presença de Deus. Então ele foi aquele rei que Deus acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Agora, a história dele é interessante porque antes desses 15 anos, ele buscava Deus em tudo que ele fazia. Se ele ia para uma guerra, se ele recebia pessoas no seu reinado. Isso quando a Bíblia fala que ele buscava Deus, é nesse sentido, né? Sobre guerras, sobre presenças, então, sobre alianças, tudo ele consultava a Deus. Só que aconteceu um fato muito interessante na vida de Ezequias, que depois que Deus deu os 15 anos de vida para ele, é, os reis da Babilônia souberam que ele estava se convalescendo de uma doença, uma enfermidade que era para a morte, e ele ficou curado. Então, os reis da Babilônia mandaram homens lá no castelo de Ezequias com cartas de presentes e Ezequias simplesmente abriu a porta do reino dele e deixou eles entrarem. Então, ele saiu mostrando tudo que tinha, tudo. Onde ficavam os armamentos, onde ficavam os tesouros, as mulheres, os filhos. Abriu a porta e mostrou tudo. E não consultou a Deus. Então, chegou o. Eles foram embora, e aí chegou o profeta Isaías. E o profeta Isaías disse: Homem, quem tu abriste a porta para tua casa? Quem foi que veio aqui? E o que foi que tu mostrou para esses homens? Isso tá com minhas palavras, tá, gente? Porque na Bíblia fala assim, olha. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. Aí disse: E disse ele: Que foi que vieram? O que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse ali mostrar. Então ele abriu a porta da casa dele e mostrou tudo que tinha. Os armamentos, os soldados, mostrou tudo, revelou tudo. Então Deus mandou um recado para Ezequias e disse para ele: Olha, Deus te prometeu 15 anos de vida, mais 15 anos de vida, e esses 15 anos de vida serás de paz em tua vida. Mas aqueles homens que você abriu a porta para eles, depois que você foi embora, eles vão invadir o teu palácio e vão roubar tudo o que tinha. Tudo. Os teus filhos, eles vão fazer de eunucos, vão ser escravizados. Então aquele homem que era temente a Deus, que buscava Deus e falava com Deus em tudo que ele fazia, depois que ele ganhou os 15 anos de vida, ele não buscou a Deus. E por ele ter errado sobre isso, a consequência não vinha para ele, porque Deus fez uma promessa para ele que no reinado dele, o resto de vida dele seria em paz, mas vinha sobre os filhos dele. E o que ele falou sobre isso, olha o que ele falou sobre isso. Então disse o rei Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Porque haverá paz de verdade em meus dias. Quer dizer, ele não se preocupou com os filhos. Se a vida dele corresse bem, para ele estava tudo bem.
mas ele não pensou nas consequências do ato dele. E nós temos que pensar nas consequências dos nossos atos. Quem estamos abrindo a porta da nossa casa? Quem estamos abrindo a porta do nosso coração? Para quem? Para quem estamos revelando os nossos sonhos, os nossos projetos? Foi essa pergunta que Deus me deu sobre essa palavra. Essa palavra eu já preguei na igreja. E foi essas perguntas que Deus trouxe sobre essa palavra. Para quem você está abrindo as portas do seu coração? Para quem você está abrindo as portas da sua casa? Quem entra na sua casa? Não é todo mundo que pode entrar na nossa casa. Tem muitas pessoas que vão entrar só para saber como você vive, como é a sua vida, o seu relacionamento com seu marido, para depois dar o bote, né? Que é a palavra popular, dar o bote. Então nós não podemos abrir as nossas casas, a nossa vida para todo mundo, porque Satanás, ele não vem com cara de anjo e como amigo. Oh, aliás, Satanás, ele não vem com cara de demônio, como as pessoas conhecem, e atacando, não. Ele vem com cara de amigo. Se lembra, teve um vídeo anterior que eu falei que um amigo do meu marido, ele veio e quis acabar com o meu casamento através de mentiras, de difamação. Depois vocês vão buscando aí, que agora eu esqueci o título. Mas as pessoas entram como amigo, como anjo. Mas, na verdade, elas querem a nossa destruição. Elas vão guardando armas para nos destruir depois, mais tarde. E toda palavra que Deus me deu, toda palavra que Deus me dá, eu já passei por essas situações. Porque Ele não me dá palavra que eu não tenha testemunho para passar. Toda palavra que Ele me dá, eu já passei para ter o testemunho que eu já passei. Então eu já passei por isso também. Outra vez eu vou gravar um vídeo sobre isso. Então nós não podemos abrir nossa porta, nosso coração, contar os nossos sonhos, os nossos projetos para todo mundo. E a Bíblia está recheada de exemplos. O José do Egito, Deus tinha um projeto com ele e mostrou para ele. Ele foi e contou para os irmãos, os próprios irmãos, com inveja, venderam ele como escravo. Então nós não podemos sair abrindo, contando a nossa vida para todo mundo. E só que muitas vezes as consequências dos nossos atos não vêm para as nossas vidas. Como não foi, a consequência não foi para o rei Zaquias, mas foi para os filhos dele. Então, muitas vezes, a consequência dos maus atos que nós cometemos, das nossas más escolhas, não vem para as nossas vidas, mas vem para os nossos filhos. E o rei Ezequias, ele foi egoísta, porque ele agradeceu a Deus por a vida dele continuar tranquila, mas ele, ao momento nenhum, ele pensou no sofrimento dos filhos dele, que os filhos dele iam virar eunucos, iam ser escravizados. Então, esse vídeo foi para finalizar com a história de Ezequias e trazer um ensinamento para as nossas vidas, que nós não podemos contar os nossos sonhos, nossos projetos para ninguém. Desde que quando acontecer, as pessoas vão ver tudo se realizando nas nossas vidas. Nós não podemos abrir as nossas portas para qualquer um. Muitos dizem que é nossos amigos e na verdade eles não são. Eles estão com projetos para guardar tudo e nos destruir depois, roubar os nossos maridos. É isso que acontece na vida atual, na vida real. Então, que fica esse alerta, que fica esse ensinamento, que nós precisamos nos resguardar. Não, e tudo que nós fazemos, nós temos que buscar Deus. Deus, eu posso ter aliança com essa pessoa. Deus, eu posso ir para aquele lugar, porque Deus fala conosco.
E se o rei Ezequias tivesse perguntado para Deus, Deus iria falar que aqueles homens não estavam indo com boa vontade, com boa intenção para o reino dele. Deus teria falado, porque tudo Deus falava para Ezequias através do profeta Isaías. E se ele tivesse buscado, Deus teria falado. Então, ele trouxe uma destruição, não só para o reinado dele, para o povo, porque não teve a busca de Deus. Então, eu deixo aqui essa mensagem. Amém.